Vamos considerar agora o gráfico de lambda f de x. Seja então, para fixar ideias, f de x igual a raiz de x. Consideremos então g de x 2 raiz de x, ou seja, g de x é 2 vezes a f. Então a gente vê que, por exemplo, dado x igual a zero, a gente tem um ponto no gráfico da f que corresponde a esse ponto aqui, marcado na origem do sistema de eixo x, y mostrado na figura. E a imagem é zero. Então, quando x é zero, a imagem aqui da f é zero. E a imagem da g em x igual a zero acaba sendo 2 vezes 0, 0. Então, esse ponto fica fixo aqui. Quando x é igual a 1, a f é igual a raiz de 1, que é 1, e a g fica 2 vezes raiz de 1, ou seja, 2. Então, esse valor aqui, para x igual a 1, a imagem da g de x igual a 2f de x, ela corresponde a esse ponto aqui. Então, para x igual a 1, o y é igual a 2. Então, a gente tem esse ponto no gráfico da g de x, 2f de x. Quando x é igual a 4, no gráfico da f, a gente tem esse ponto que tem y igual a 2, ou seja, a imagem para x igual a 4 da f, nesse caso, é igual a 2. A g, então, fica 2 vezes 2, que dá 4. Então, esse ponto viria para cá. A gente teria o seguinte aspecto para o gráfico da g de x. Então, a gente aqui observa o seguinte. Esse ponto no gráfico da f, ele corresponde a um ponto no gráfico da g, que tem a mesma abscissa, contudo, a ordenada, que era 1, passa a ser 2. Já esse ponto de abscissa 4 e ordenada 2, no gráfico da g de x, que é 2f de x, ele passa a ser um ponto com a abscissa 4, mas a ordenada agora é 4, ou seja, de 2 duplica para 4. Então, a gente tem um comportamento aqui mais ou menos definido, que seria o seguinte. Dado o gráfico da f de x, obtém-se o gráfico de 2f de x fazendo o seguinte. Leva-se os pontos do gráfico da f em pontos que mantêm a mesma abscissa, ou seja, a coordenada x fica inalterada. Contudo, a ordenada de cada ponto é multiplicada por 2. Então, aqui seria a ordenada 2. Multiplicando por 2, ele passa a ser um ponto com ordenada 4. Manteve a abscissa x, igual a 4 nesse exemplo. Já esse ponto aqui, ele tinha ordenada 1, abscissa 1. No ponto, ele vai num ponto no gráfico da 2f de x, que tem a mesma abscissa e a ordenada duplicada, ou seja, de 1 vai para 2. Esse ponto, no gráfico da f, a ordenada dele é 0. Duplicando, continua em 0. Então, esse ponto aqui não sai dessa posição. Agora, vamos analisar aqui o que acontece se a gente fizer o gráfico
de h de x, definido como sendo 1/2 de raiz de x, ou seja, h é 1/2 de f. Então, esse ponto aqui, no gráfico da f, que tem abscissa 1 e ordenada 1, no gráfico da h, ele vai ter ordenada meio, ou seja, marcando aqui meio, esse ponto viria para cá. Esse ponto aqui, no gráfico da f, que tem a abscissa 4 e ordenada 2, ele passa a ter x igual a 4. Então, aqui fica 2 dividido por 2, 1. Então, esse ponto que tem ordenada 2, ele passa a ter ordenada 1. Então, ele vem para cá. Esse ponto aqui, no gráfico da f, ele tem ordenada 0 dividido por 2, continua tendo ordenada 0, então ele fica fixo. Ou seja, o gráfico de 1/2 de raiz de x teria esse aspecto aqui. E aqui a nossa conclusão é a seguinte: dado o gráfico da f de x igual a raiz de x, obtém-se o gráfico de 1/2 de raiz de x, ou seja, 1/2 da f, da seguinte forma. Pega-se os pontos do gráfico da f e mantém as abscissas desse ponto e muda-se as ordenadas, multiplicando, nesse caso, por meio, ou seja, reduz a ordenada por 2. Então, esse ponto aqui, que teria abscissa 1 e ordenada 1 no gráfico da f, ele corresponde a um ponto de abscissa 1 e ordenada meio no gráfico de 1/2 de f. Esse ponto, que no gráfico da f tem abscissa 4 e ordenada 2, no gráfico da 1/2 de f, ela tem abscissa 4 e ordenada 1. Então, chegamos à seguinte conclusão. Nós concluímos que, dado o gráfico de f de x, obtém-se o gráfico de lambda f de x da seguinte forma. Pega-se os pontos do gráfico da f e mantém-se as abscissas de cada ponto, alterando a ordenada por um fator lambda. Aqui lambda positivo.